Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Linguagem C. Nessa aula, nós vamos falar sobre desvio condicional. Então, em Linguagem C, existe um comando que permite que a gente desvie o fluxo de execução a partir de uma condição booleana, tá? E é o comando if que a gente verá na aula de hoje. Além do comando if, a gente precisa entender os operadores relacionais e os operadores lógicos, também chamados de operadores booleanos, ok? Desvio condicional com o comando if, a gente usa a palavra reservada if, como descrito nesse exemplo. Tá? Entre parênteses, é obrigatório o uso do parênteses, se usa a expressão booleana, e logo em seguida a gente tem um único comando. Eu vou entrar em detalhes em breve como a gente pode colocar mais de um comando aqui. Mas entre o parênteses e o comando não há ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele informa o final do comando. Então a gente tem um único comando, ponto e vírgula, e opcionalmente esses colchetes eles indicam que é opcional, a gente tem o else também com o comando. Ok? Então, o statement, como o if permite apenas um comando, caso a gente queira colocar uma sequência de comandos, um bloco de comandos, um trecho de código, a gente precisa colocar entre chaves. E observe que depois da chave não há ponto e vírgula. Porém, no final do comando dentro das chaves, a gente precisa colocar o ponto e vírgula. Mesma coisa vale para o comando no else. Vamos fazer o exemplo de mostrar se um aluno foi aprovado ou não. Eu vou colocar para vocês aqui o terminal para a gente implementar esse código. Então, tenho aqui o meu diretório vazio. A gente vai fazer o básico stdio.h main, e a gente vai declarar, vamos declarar como double nota 1, nota 2 e média. A gente vai ler os valores dos double, armazenar em nota 1 e em nota 2. A gente vai calcular a média, considerando a primeira nota com peso 2, a segunda com peso 3. Média recebe nota 1 vezes 2, mais nota 2 vezes 3, tudo isso dividido por 5. Como nota 1 e nota 2 são valores double, a gente não precisa se preocupar e tudo será convertido para double. E no final a gente vai mostrar média final, vou colocar aqui uma mensagem, média final é barra n, vírgula, média. Return 0 e nós fechamos o nosso programa. Depois a gente vai usar o if. Primeira coisa que eu quero fazer para vocês é compilar -wall, -o aprovado e aprovado.c. Sem problema, aprovado. A gente vai colocar aqui, por exemplo, 6 e 8. Média 7.2. A gente pode configurar a quantidade de casas decimais. Eu farei isso na próxima versão do programa. A gente aprovado. Bom, ele não está informando se está aprovado ou não, ele está mostrando a média. Tá? Valores de 0 a 10, vamos considerar a média 6. Então, o que, é que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é você colocar uma casa decimal para mostrar a média.
E o que eu quero fazer agora é dizer se o aluno foi aprovado ou não. Então, o que é que eu vou fazer? Se a média for menor do que 6.0, vamos colocar dessa forma. E aqui tem um detalhe. Eu vou colocar em outra linha para ele mostrar a mensagem aluno aprovado. Observe que ao final do printf, da instrução que está dependente do if, a gente coloca o ponto e vírgula. Eu não coloco ponto e vírgula aqui. É uma prática, às vezes, comum, mas é um erro colocar o ponto e vírgula aqui. Porque o que acontece? Quando você coloca o ponto e vírgula nesse ponto, você está finalizando o comando if. Esse printf, ele não mais faz parte do if. Ele vai ficar após o if. Ok? Então, lembrar sempre disso. Tanto é que é comum, às vezes, as pessoas fazerem tudo em uma linha só. Então, vamos fazer em duas linhas. É um padrão que eu sigo. Um comando por linha. Quando eu tenho um comando composto, cada etapa do comando é linha. Else. E aí a gente faz a mesma coisa com o else, não tem ponto e vírgula. printf. Aluno não aprovado. Agora a gente compila. Executa. 6 e 6. O aluno não aprovado. Será que isso aconteceu? Ups. Aluno não aprovado. Vamos ver se tem algum erro aqui. Se a média for menor do que 6, é o contrário, né? Então, o aluno não aprovado, senão o aluno é aprovado. Não inverter aqui os sinais. Compilar novamente o programa e executar. 6 e 6, aluno aprovado. 6, 5.9, aluno não aprovado. Ok? Aprovado. 8, 9, aluno aprovado. 1, 9, 5.8, aluno aprovado. Reforçando para vocês, fiquem ligados, não existe ponto e vírgula ao final desse comando if ou mesmo do else. Ok? E se eu quiser colocar mais de um comando aqui, ou mesmo se eu quiser deixar um comando, e algumas pessoas preferem manter por padrão, colocar entre chaves os comandos. Nesse caso, o ponto e vírgula ele vai para cada comando dentro do parênteses. Aqui dentro dos parênteses das chaves a gente pode colocar mais de um comando. Onde é que está o problema? Faltou fechar as aspas no printf. Então, normalmente, a gente, quando tem um erro, a gente olha logo em seguida o comando de compilação, que é o primeiro erro que ocorre onde ele para. E esse erro pode ocasionar outros. Tá? Então, observe que ele diz na linha 10, coluna 12, às vezes ele fica antes. Nesse caso, está bem explícito que está faltando fechar as chaves. Então, aqui é fácil a gente corrigir esse problema. E aí, se o aluno for aprovado, eu tenho dois comandos. No caso aqui a gente está usando printf, mas claro, a gente pode fazer uma sequência de operações. Ok? Vamos voltar aqui para as nossas instruções e vamos continuar com o conteúdo. Observe que essa média maior ou igual a 7 utiliza uma relação entre dois valores. Então, ele gera um valor verdadeiro ou falso. Isso é uma pergunta. Média maior ou igual a 7 ou média menor do que 6, como foi o exemplo que a gente fez. Tá? E a gente tem os operadores relacionais. O maior ou igual é um deles que a gente vai ver ainda
nesse vídeo. Para trabalhar com a definição do valor booleano, a gente tem os operadores relacionais. E aí ele compara valores e gera um verdadeiro ou falso. Os operadores relacionais, eles seguem um padrão. Na verdade, a maioria das linguagens, eles utilizaram os operadores relacionais da linguagem C. Tá? Então, a gente tem o igual, que é igual, igual. E esse é um ponto importante, porque o igual, se você colocar no if A igual a B, ele vai fazer uma atribuição. E em C isso é aceito. Então, se liga que igual é atribuição, igual, igual é comparação. Ok? Então, a gente tem o igual, o diferente, e maior, menor, menor, igual, maior, igual, que vai comparar dois valores, seguindo aquelas regras de promoção de tipos quando os tipos de dados são diferentes. E eu vou pegar agora um outro exemplo mais completo para a gente trabalhar, que é o salário. Okay? O exemplo do salário. Então, eu tenho aqui um programa que lê alguns valores. Tá? Então, eu tenho um salário de um vendedor, ele é calculado a partir de um salário base, que eu tenho, salário base, quanto ele vendeu e a meta de vendas. E aí a gente fez uma função que retorna um double com o salário que deve ser pago. E como é que é feito esse cálculo do salário? É o salário base mais um percentual de tudo que ele vendeu. Depois, a gente verifica se há uma ultrapassagem das metas de venda. Caso isso seja verdade, então a gente aumenta com 10% sobre o valor que ele vendeu acima da meta. E aí a gente retira o imposto se o salário for maior do que 120. Okay? Observando sempre aquelas regrinhas de não colocar o ponto e vírgula ao final do comando if. E eu posso colocar abre chaves, fecha chaves, ou manter esse padrão de quando é uma linha, eu realizar a conta, no final eu retorno aqui o salário. Ok? E pronto, fica como exercício para vocês trabalharem, tentarem executar fazer esse programa. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de falar para vocês sobre o valor lógico em C. Em C não existe o valor lógico booleano, como em muitas linguagens. Tá? A especificação da linguagem ele trata o verdadeiro e falso utilizando valores inteiros. Então, o zero é falso. E tudo que é diferente de zero é verdadeiro. Isso pode ocasionar alguns problemas, como eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente vai dizer que quando a gente tem uma comparação, uma relação, tá? Pode ser qualquer operador relacional, ele vai gerar um valor inteiro. E ele vai gerar zero se for falso. Via de regra, as linguagens implementam o 1 como verdadeiro. Mas isso não é obrigatório. A linguagem pode implementar qualquer coisa, qualquer valor diferente de zero é verdadeiro. Então, por exemplo, a gente pode fazer esse programa, um programa apenas para demonstrar a questão de zero diferente de zero. A, eu posso colocar no if, é verdadeiro. B, posso colocar no if, é falso, porque é zero. Então, verdadeiro e falso em C é zero diferente de zero. Deixa eu passar aqui para o próximo slide para mostrar para vocês, antes de fazer um exemplo onde isso pode complicar, os operadores lógicos que a gente tem. Então, a gente tem o E lógico, são dois E's comercial, ele verifica essa primeira expressão, depois verifica essa segunda expressão. Ok? Da mesma forma, ele verifica essa primeira expressão e depois verifica essa segunda expressão. Lembrando que os operadores lógicos eles estão naquela tabela de precedência que a gente viu no vídeo anterior. Okay? A negação, a exclamação, esses são os três operadores básicos lógicos que a gente tem em
C. E o importante é que a avaliação é feita por curto-circuito. Isso pode gerar problemas. Então, cuidado. Por exemplo, eu tenho aqui nesse if, se média é menor do que 7 ou faltas maior do que 20. Caso média menor do que 7 seja verdadeiro, verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Então ele não verifica o qualquer coisa. E esse qualquer coisa pode, por exemplo, ter uma operação de incremento ou decremento. Pós ou pré, não interessa. Ele não vai realizar esse incremento ou decremento. Então tem que se ligar que os valores das variáveis podem influenciar em como a modificação de valores de variável é feita. Ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, antes de terminar, esse exemplo que eu falei. Eu tenho aqui o exemplo que eu fiz, aprovado. Eu vou fazer aqui um exemplo. Exemplo 01.c. Só para a gente finalizar a aula. Include stdio.h int main. Eu vou declarar aqui, por exemplo, A, B, C e D. Eu vou fazer o scanf, eu vou ler %D, a variável A e a variável B. Depois eu vou fazer C recebe A mais B, D recebe A vezes B. Operações quaisquer. Se A maior que B ou C ou B menor que 100, C e se C menor que 10, D algumas operações um tanto quanto diferentes para a gente. Vou mostrar então os valores de barra N, mostrar os valores de C e D, vírgula C, vírgula D. Vamos executar esse. Ok, e vamos executar agora. Eu vou colocar aqui para vocês os valores, por exemplo, A 10 e B 11. A10 e B11. O que é que ele vai mostrar? Eu estou modificando B, vamos botar A, B e C também aqui, na verdade. A, vírgula B, vírgula C, vírgula D. E vamos executar. Se eu colocar aqui 10 e 11, observe que C vai ser 21 nessa linha. C recebe 21. E D recebe 110. 10 vezes 11, 110. E aí, A é maior do que B? Não, A não é maior do que B. Ele vai realizar esse outro lado da operação. B menor do que 100. Isso aqui vai ser falso. Isso aqui sendo falso, ele não vai fazer isso aqui. Ok? E aí a gente vai ter C menor do que 10. Não, C não é menor do que 10. B então não vai fazer nada disso aqui. Se a gente colocar 10 e 11. Então ele deve mostrar 10, 11, 21 e 110. 10 e 11.
10, 12. Não, ele incrementou o B. Tem razão. Incrementou o B. 10, 12, 21, 22 e 110. Ah, 22, C menor do que 10? Não. D mais mais. Ah, está mostrando 22 porque se B for menor do que 100, é verdade, C mais mais, então C vai ser 21 mais 1, 22. Está correto. Agora eu vou colocar 11 e 10. 11 e 10. E aí ele não modificou B, mas ele modificou C ainda. Ele modificou C porque A é maior do que B. E ele não modificou B porque ele não veio para esse lado do if. Ok? Então o vídeo já está ficando longo, que vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essas questões aí do if. Tentem executar esse programa novamente, fazendo as devidas modificações. E a gente se encontra na próxima aula para trabalhar com laços. Até lá!